grafite no início com uma palavra seria vandal. Mas o grafite agora eu acho que é rua. Grafite pra mim é a válvula de escape. Autenticidade. Sim. Ser autêntico. Grafite pra mim é liberdade. Grafite pra mim é resistência. O grafite pra mim é libertação. Ele me libertou de várias coisas. Diferenciada. Muito prazer, meu nome é diferenciada. Daquela que já sabe só de olhar na cara aí, que vê no olho a intenção das palavras. Domingo à noite eu bebendo sozinha, falando sozinha. Pensando bem, é melhor ser sozinha, que aí sou só minha. Meu nome é Nayara, tenho 32 anos. Me declaro como uma mulher guerreira, como a grande maioria das mulheres da periferia. Minha mãe nunca brincou com a gente, não. A conversa era escapou de branco é preto, então eu nunca tive dúvida disso. Eu sou a Fênix, eu tenho 23 anos, nasci em São Paulo e vivo em BH há 11 anos e me autodeclaro negra. Bom, eu me chamo Sara, eu tenho 30 anos, me autodeclaro negra. Eu estou num processo recente em relação a isso, uma tomada de consciência que veio recentemente. Então, essa declaração vem fruto de uma série de acontecimentos que aconteceram comigo na minha vida, que eu agora sim me declaro negra. Meu nome é Cauane Tamoios, me chamam de Cacau, eu tenho 23 anos, me considero uma mulher afro-indígena. Meu nome é Lídia Soares, tenho 33 anos e eu me intitulo negra. Meu nome é Ana Cristina, mais conhecida como Tina Soul. Me declaro negra, todas as minhas filhas também. Eu sou a Pimenta, eu tenho 29 anos. Me reconheço como uma pessoa negra, preta mesmo. Sempre me reconheci assim, sempre gostei da minha estética. Pra mim nunca foi problema, mas pra sociedade sempre teve problemas por isso, sabe? Eu sempre tive poucos amigos, desde a infância, desde a escola e tal. E nos lugares que eu chego, a minha estética incomoda, sabe? O grafite, ele veio de vivência, assim, dentro da minha comunidade. Eu sou de Ribeirão das Neves. E eu tinha amigos que faziam isso, meu irmão fazia isso. E aí ele tinha algumas revistas, então eu pegava as revistas, colocava uma folha branca e ia copiar o desenho da revista. Eu era bem pequena nessa época. Então eu tive alguns acessos. Através de um projeto social que tinha na escola, eles resolveram fazer uma ação, assim, pela comunidade. E eu percebi que tinha uma necessidade de arte, de cultura naquela região. Eu precisava muito disso porque eu não tinha referência nenhuma até então. A gente não tinha internet. Eu, enquanto adolescente, não podia sair muito, não conhecia ainda BH, só conhecia a minha região. E aí eu resolvi fazer essa movimentação de grafite que estava próximo de mim com os meus amigos. Eu fui criada na rua, brincando com a galera da rua, enfim, e eu sempre senti falta disso. Incluso isso até hoje me atrapalha em várias coisas, porque eu não tenho essa coisa de conviver na rua. E o grafite foi o que me abriu essa possibilidade. É uma forma diferente de estar na rua, você está, como podemos dizer, um protagonista. E eu tenho ressalvas porque eu sou muito tímida e vergonhosa mesmo. Então, é a maneira que eu encontrei de estar na rua. Eu era evangélica, nasci numa família cristã, então eu não tinha muito contato com a rua, não tinha muito... A minha relação com a arte era muito individual no meu quarto, e aí eu fazia, desenhava e pintava. Só que eu fui crescendo, fui percebendo a rua, o quanto que ela fala, né, através do grafite, e foi uma expressão que me tocou muito. Então, desde a percepção me trazer
inspiração, sentimentos bons ou de crítica. Enfim, o jeito que o grafite sempre mudou o meu olhar com a cidade, por onde eu transitava, aqui em BH, sempre foi muito potente pra mim. Me certifiquei que todas as lições foram aprendidas, foram resolvidas pra poder chegar ao lado bom da vida. Eu tenho 1000 perguntas e elas não têm respostas, perguntas tão profundas. E eu acho que a arte é sim cada vez mais importante para BH. A gente não pode deixar de falar que BH, né, é uma cidade conservadora e todo o resto. Então, se a gente está ali botando grafite na rua, né, porque sempre tem aquela primeira impressão, né, dos grafiteiros em si, era coisa que eu também aprendi, né, entrando no grafite, comecei a ter um outro olhar. Eu faço grafite desde que eu tinha 16 anos, né? Toda a vida em BH. E eu me concentro muito, assim, na minha comunidade mesmo. Eu gosto de ter grafites próximos da minha casa, para até que a gente tem isso, né? Do outro grafiteiro saber aquela é a área da fulana, do Beltrán. Então, eu tenho muito grafite Zona Norte mesmo e diversos onde a gente é convidado mesmo para pintar na cidade. Eu acho que tanto o lado de ser acolhedor pela parte da periferia, porque a essência, é o lugar que nasceu, surgiu de lá para falar com esse lugar, e o lugar de preconceito, porque tudo que vem do preto, do pobre, vai estar a 2 passos de distância, né? Assim, não que isso seja um fato, mas é que isso é pregado para si, né? E que não é verdade. Então, e é uma coisa que eu falei, o que você não consegue vender e o capitalismo, é óbvio que tem como você vender parte sim, mas eu falo assim, a arte enquanto essência não dá, eu acho que causa indignação, né? Por que você, várias pessoas, por que você faz isso de graça? Você tá pedindo de graça? Como assim, né? Você não vai cobrar por isso, sabe? Quando você pinta na rua porque você quer, né? Ressignificar o espaço. Então, essa relação acho que tem tudo a ver com a periferia e com ser algo do preto. É muito diferente quando a gente vai pintar dentro de uma comunidade, numa periferia, que as pessoas querem que você esteja lá, porque elas sabem a diferença que faz para aquele lugar, e quando você vai para um bairro de classe média alta, que a pessoa acha que você está fazendo ou um favor, ou que você está sujando o bairro dela. Tem essas 2 opções quando você está indo para esses bairros, sabe? Ou você tá sujando e tá transformando aquilo numa favela, sabe? Ou você tá fazendo um favor pra ela de estar ali, sabe? Você é só mais um funcionário que tá ali. E aí, esse aconchego, esse afeto é muito maior quando você vai pra uma periferia, pra um lugar que é isolado, que tem menos acesso à cultura. E aí, quando você traz a cultura pra dentro daquele lugar, a pessoa se sente muito grata de você estar ali. Então, é um lugar que você vai ganhar um copo de Coca-Cola, um café, o pão com presunto, vai almoçar com a família de onde você tá, sabe? É um lugar que você se sente mais acolhido e vê que realmente fez a diferença, assim. Mas é muito gostoso quando você vai pintar. Semana passada eu fiz um grafite num lugar abandonado e tinha um cara morando lá. Era um artista também da comunidade. E ele morando lá, ele viu essa ação, ele gostou muito. E o melhor que ele tinha para oferecer naquele momento era uma água gelada. E ele ficou olhando, ele contou um pouco da história dele, que era tatuador, desenhista, trouxe uns desenhos, compartilhou com a gente. Contou um pouco por que ele tá na rua, o que levou ele tá lá. E aí a gente, tipo assim, teve um momento que a gente parou, respirou e falou assim, poxa, velho, hoje de manhã a gente tava refletindo por que a gente gasta tanta grana com grafite, por que a gente sai, a gente passa riscos e agora a gente tem essa resposta. Porque assim, naquele momento ele ofereceu o que ele tinha de melhor. Porque, de alguma forma, para ele, a gente tá ali trazendo arte, trazendo cor, era o melhor para ele. Era o que ele tinha de melhor a receber ali. Ele recebeu algo de bom. Alguma energia a gente conseguiu passar na vida daquele moço. E aí, para mim, tipo assim, aí eu parei para pensar, falei, não, realmente é o que eu tenho hoje para oferecer. Que é grande para mim e que eu faça diferença para alguém.
vou criar alguma coisa, eu sempre tento buscar o que eu sinto quando eu transito pela cidade, pelo meu bairro, pelo centro, e a força que isso traz, assim, do grafite, da arquitetura, das pessoas. Eu sempre pensei se eu queria o que eu queria passar e como eu passaria isso. Quando eu comecei a pintar, desde o início, eu acho que o semblante das minhas personagens falava um pouco mais sobre isso. Uma sempre tá com um semblante mais sereno e a outra tá sem sorrir, assim, basicamente. E a ideia era simbolizar justamente a diferença, o yin e yang, basicamente, para entender direitinho. E cada uma com semblante diferente, juntas para representar a tolerância e a união, que independente da diferença do seu humor ou do seu jeito, a gente consegue conviver todo mundo junto e unido, sabe? E tolerando, assim, às vezes a gente não precisa ser amigo de todo mundo, mas a gente não só pode, como deve tolerar todo mundo. Então a ideia é sempre falar sobre isso, sobre união, independente das diferenças ou da cor ou do credo. Isso para mim é muito potente. Então, meu grafite, desde quando eu comecei lá na intervenção urbana, era sobre representação de mulheres e mulheres negras ou afro-indígenas. Então, eu busco quebrar o estereótipo do que é essa representação, né? Principalmente do indígena, por exemplo, que a gente tem a representação dele estar no meio da floresta, peladinho, muito feliz, né? Ou aquela representação clássica das pinturas faciais vermelhas e tal. Então, eu queria quebrar alguns tabus, alguns estereótipos que a gente tem sobre esse corpo indígena. E aí acabei indo parar também nas mulheres negras por uma questão de representatividade mesmo, e de saber que todas elas estão conectadas nessas etnias. Então, meu trabalho foi se desenvolvendo cada vez mais para buscar uma nova representação dessa imagem, assim. Que ela fosse mais urbana também, ou mais surreal, mas sempre que tivesse essa essência que é da minha descendência indígena. Eu quero muito que essas mulheres possam se ver nessas imagens e falar, nossa, que lindo, tem a minha cor de pele, ou tem os meus traços, então que ela se sinta representada como na mídia elas não são. Então a gente vai abrir revista, vai ver televisão e a gente não vê essas pessoas sendo representadas e quando são, não condiz com a realidade. Então essa pessoa não vai se sentir pertencente daquilo. Então a sensação de pertencimento na hora que ela vê uma imagem dessa. E gosto também de chocar um pouquinho, sabe? Aquela pessoa que não tem contato com isso ou não vai se sentir representada, para ela que se sinta chocada com aquela imagem, sabe? Porque a gente tem uma expectativa do que é essa pessoa negra, essa pessoa indígena, então que ela tenha um impacto quando ela veja. Porque desde o início, para mim, colocar as coisas na rua não era simplesmente para ficar bonito, mas para poder transmitir mensagens. Porque o grafite, para mim, é a arte mais democrática de todas. Todos os tipos de pessoas vão acessar aquilo. Não tem como você desver um grafite. Então, até um trabalhador braçal, até o cara super cult vai poder ver essa imagem, sabe? Eu, normalmente, quando pinto, às vezes eu penso no que aquilo vai gerar nas outras pessoas. E o que eu sigo é de que seja uma coisa que talvez não incomode as pessoas, que seja convidativo ao olhar, que seja envolvente. Eu não tenho lembrança de ter pintado algo que fosse causar uma repulsa em alguém, sabe? Então eu sempre penso nisso, a questão de atrair esse olhar. E que seja uma coisa mais leve. O meu trabalho com as mandalas, ele é basicamente voltado para as cores, né? Então eu tento buscar essa energia, essa importância de estar com a cor na nossa vida e levar para as pessoas, levar para os ambientes. E eu tento fazer esse trabalho com as mandalas desde a forma como a pessoa decora, né, o quarto dela, o ambiente dela, a roupa que ela usa no dia a dia. E ali toda aquela cor, toda aquela energia está sendo passada, né? Então a peça está ali, a pessoa está vendo, está se energizando ali com ela de certa forma.
Então, é algo que chama muita atenção. Ela é bonita por si, tem uma geometria ali que é respeitada, muitas cores são usadas, muitos detalhes, né? Então, as pessoas às vezes ficam muito curiosas, né? Nossa, mas como é que você fez isso? Nossa, mas que trabalhão que dá pra fazer isso? E às vezes ficam ali acompanhando, elogia, gosta, fala que devia espalhar mais, faz mais disso na cidade, que é muito legal ver também. Então, eu gosto de fazer letra, né? A letra te deixa mais livre pra... Às vezes você só quer focar nas formas e nas cores, sabe? Não tem muito uma temática específica. E quando a gente faz meu projeto é bem temático, que é pra tocar mesmo e tudo. E quando eu faço letra é mais pra mim, sabe? Acaba que você toca, ou quem tá passando, obviamente, que eu até brinco que às vezes a pessoa não gosta, porque a letra é aquela coisa, sabe? Tá a parte assim... Não é o bonitinho, não, sabe? Resistência mesmo. Eu faço grafite, mas o grafite dentro da cultura hip hop. Então, assim, eu quero que eles olhem e falem, nó, que doido, não sei o quê. Acaba que quem não é da cultura não vai ter essa mesma visão. As pessoas de fora vão achar legal as cores, a harmonia das letras, essas coisas. Algumas pessoas nem entendem as letras, então é mais a questão de harmonia de cor. E aí, às vezes, a pessoa passou, achou horroroso, porque ela não viu nada, não entendeu nada. Quando volta, fala, que lindo, só que você pôs um monte de cor. Então, é muito assim, você fica, sabe? É livre mesmo. Então, o meu estilo é Peace. São letras de Peace, que é uma letra mais simples. Eu sempre faço soul. Eu comecei até 2009, assim, eu pintava Tina. Aí depois de 2009 pra lá eu comecei a pintar soul porque eu sentia a necessidade de mais movimento na letra. Porque o Tina é o T, o I, o N, são muitos pauzinhos, né? Aí não tinha muito movimento. Aí eu mudei pro soul, que começa com S, tem U, L, então assim, é bem circular, né? Então dá pra você soltar mais o braço, soltar mais o traço. E aí por isso que ficou Tina Soul. Eu escrevo Nica, né? Com frequência a pessoa chega e fala, nossa, amor. Ou então, isso é um desenho? Porque assim você fez lá, tá na sua cabeça. E aí a proposta do style é bem letras confusas e tal. E aí sempre alguém vai interpretar de um jeito. Eu acho maravilhoso. Sensacional, é cada coisa que você escuta. A Pimenta hoje é uma construção. A Bruna foi os meus pais que escolheu o meu nome, que me formou enquanto uma pessoa. Eu tenho muito da educação deles, mas a Pimenta é uma construção minha. Eu construí. Essa entidade, essa personalidade foi eu que construí. E estou construindo ainda. Então ela vem como um apelido de infância e logo que a gente vem para o grafite a gente tem essa questão da identidade, da gente se reconhecer e que a sociedade nos conheça de alguma forma com uma questão de ter uma identidade mesmo. Original não sei se é a palavra, mas ter a minha marca, sabe? A Pimenta é algo que eu tenho, que eu quero transmitir, mas muda. Vai depender do dia, da hora e do que eu tô sentindo. Mas a letra é uma minha paixão, então dificilmente vai ver eu fazendo um personagem, porque a letra ela tem muito de uma construção, de uma parada. Eu sou disléxica e aí eu descobri a minha dislexia muito tarde. Não é algo que se descobre, não é uma deficiência, é um modo diferente de ver a vida. Teve uma feira que eu participei e pintei uma mulher indígena, que tem muitos anos isso. E aí foi uma indígena lá, que é a Abeli Buniacá, e aí ela chorou quando ela viu. E aí ela falou, gente, essa é a minha cor. E aí ela chorou, eu chorei junto. Eu fiquei, meu Deus.
E aí eu vi que realmente fazia sentido. E aí toda vez que eu pintava alguma coisa que tinha um público muito grande, que podia entrar em contato com a gente, por exemplo, o Mural Liberdade, que aí todo mundo estava passeando pela Praça da Liberdade e conversava com a gente, né? Porque mesmo quando você está na rua, muita gente conversa com você, mas tem lugares que estão mais propícios a isso. E aí tem sempre alguém que chega e quer tirar uma foto porque ela parece com aquela imagem. Ou vem falar, nossa, que lindo, eu nunca tinha visto ninguém fazer isso. Ou, nossa, de todo mundo aqui que está pintando, você é a única que está pintando uma mulher negra, sabe? Eu falei, então faz muito sentido o que eu estou fazendo, sabe? E aí eu vi que não era só porque estava bonito, sabe? Era porque realmente a pessoa se via naquilo ali. E aí eu vi um edital uma vez para a Praça da Liberdade, estava sendo reformada, e eu resolvi mandar. E eu meio que caí de paraquedas, eu não esperava ter sido selecionada. E eu fui selecionada para fazer um mural de 7 metros, algo que eu nunca tinha feito, em um dia, né? Então eu demorava para fazer 2 metros em um dia. Então, tipo assim, foi desafiador para mim. Eu nunca tinha pegado num spray na minha vida. Fui muito corajosa de ir lá, tipo, tentar no spray mesmo. Então, tipo assim, foi muito desafiador. Eu aprendi muita coisa ali naquele dia. Conheci muita gente legal que me ajudou. Recentemente eu pintei meu primeiro prédio e eu fiquei muito feliz também por pintar um prédio, porque eu sou de Belo Horizonte, né? E desde pequena eu via na cidade uns prédios pintados lá dos anos 80, acho. E eu sempre adorei, tinha um na Afonso Pena, tinha outro lá embaixo perto da rodoviária. Que eu tenho lembrança, eram 3 prédios. E eu sempre quis isso. Desde muito pequena, eu ficava imaginando como as pessoas pintavam isso e tal. Eu costumo falar que grafite é feito miojo. Ele é pouquinho tempo para você produzir ele, e aquele sentimento você tem que... E depois acabou, velho, sabe? É rapidão, pode durar, sei lá, um dia ou anos ali naquela parede. Então, mas o que conta é a ação, assim. Qual que foi o sentimento que eu estava vivendo. Mas teve um que me marcou muito, que foi quando eu estava aprendendo a fazer o grafite. E eu não tinha muita referência para além da internet, mas eu não tinha pessoas próximas que poderiam estar me auxiliando. Essa troca de energias eu não tinha, porque eu morava num lugar que era distante e as pessoas demoravam um tempo para chegar lá, para me ver. Então, quando eu consegui fazer um painel, que eu falei, nossa, foi eu que fiz, sabe, sozinha, eu produzi, eu fiquei muito feliz. E aí eu resolvi pegar esse grafite e eu eternizei ele no meu braço. Que aí eu peguei a foto do grafite e acabei fazendo depois uma tatuagem no meu braço. Que foi um momento que eu falei assim, não, realmente isso eu quero pra minha vida, assim. E aí todas as possibilidades que eu vou conseguir com isso, eu vou explorar. Então, se eu quero para minha vida, se eu quero só ser uma artista, ir na rua, pintar o meu grafite e ninguém me conhecer, se eu posso fazer disso uma profissão, se eu posso fazer isso de um instrumento de socialização, o porquê não fazer, né? Então, o que eu fiquei com medo foi o da Empena, do Projeto Cura. Mas assim, desafiador porque é uma coisa que você sai da sua área de conforto, né? Que é pintar ali no baixo, tranquilo, e lá... Foi no alto, eu nunca tinha subido naqueles balancinhos, não tinha noção de proporção, de tamanho, você não pode afastar para ver, então foi assim, mais difícil. Eu fiz um S, aí ficou grande demais, a gente apagou, eu fiz outro, aí no terceiro deu certo. O que mais me marcou recentemente foi o do viaduto, que ele fez 1 ano agora. Eu pintei no viaduto República do Congo, na Antônio Carlos, e aí eu pintei uma mulher toda vermelha deitada, né? Então foi muito marcante para mim porque foi um grande desafio, porque era muito grande, são 120 metros quadrados. E eu acho ela linda. Por mais que eu quisesse, desde o início, trabalhar com essa quebra de estereótipo, eu mesma ainda colocava alguns estereótipos nesse corpo. Então, quando eu trouxe anos depois, não tão tantos anos depois assim, pro viaduto,
eu quis quebrar vários estereótipos que eu mesma tinha sobre essa imagem. Então, eu peguei o corpo da minha mãe para poder representar lá. Então, coloquei ela deitada algumas vezes, fotografei e fui desenhando ela, para eu trazer um corpo real, um corpo de uma mulher que existe de verdade, né? Para poder mostrar o que é uma beleza real. E esse corpo dessa mulher não ia ter mais um cocar, como a gente imagina no indígena, como no primeiro desenho tinha. Então, ela tem pinturas corporais e faciais, mas elas estão desconstruídas. Escolhi uma cor homogênea, o vermelho, daquele pele vermelha também. E porque o vermelho tem vários significados, desde amor, paixão, raiva, até esse do que é um indígena. A minha mãe não é daquelas pessoas que não gosta muito do corpo dela, assim. Uma mulher que já teve 2 filhos e tal, e tem o estereótipo do que é uma beleza, do que é um padrão de beleza. E aí minha mãe demorou muito tempo para inclusive aceitar que era ela lá. Ela aceitava, achava lindo, ai, minha filha que fofa, mas não conta pra ninguém. E aí eu peguei ela deitada, assim, mãe, deita aí pra mim algumas vezes, faz essa posição, não sei o que e tal. Porque toda vez que eu mesma desenhava também, eu sempre fazia aquela curva bem certinha, assim, aquele corpo que não existe em lugar nenhum. E aí com o dela eu consegui reconstruir ela, sabe? E aí fez ela se ver de um jeito diferente também. E fez eu ver diferente aquele corpo que eu tava fazendo. Então ela tem um culotezinho assim, tem uma celulitiszinha, uma barriguinha, que todas as mulheres têm. E a minha mãe achava um absurdo eu ter feito aquilo, assim, filha, você podia ter tirado ali, né, não sei o que, mãe, mas você é assim. E tem um monte de mulheres que são assim, sabe? Você tá procurando um padrão que é tipo 0,1% da sociedade, sabe? E aí ela só se viu e passou a aceitar que era ela, que podia contar para outras pessoas, quando ela viu outras pessoas elogiando muito. E aí falando assim, nossa, ela é linda, parece muito comigo, fico muito feliz. Aí ela ficou, nossa, eu que sou trouxa, né? Minha filha me fez no ver adulto e eu tô assim. Então, foi um processo bonito para ela também, assim. Não significa que ela se aceitou 100%, porque não é tão fácil, né? Não é de um dia pro outro que você se diz linda toda vez que você olha no espelho, né? Mas foi bom para ela ver que as representações que ela estava usando eram de uma mídia que não existe, né? De um lugar que não existe. E que fazendo dessa forma outras pessoas se sentem bem, assim como ela também poderia, sabe? Eu consigo passar isso mais nos projetos, assim, porque a gente tem um projeto específico disso, então eu não faço paralelo desse Nós Podemos Tudo, que a gente tenta focar assim, um pouco mais nas mulheres. A gente foca em mulheres, mas assim, as mulheres negras têm uma história pesada. E todos os dias eu escuto coisas que às vezes a gente é muito... Ah, tá bom, beleza, sou muito bem resolvido com isso e tal. Só que tem muita coisa acontecendo, sabe? Todos os dias. E às vezes a gente tá tão focado no dia a dia que você nem percebe quando a pessoa tá tendo alguma atitude grotesca com você. E aí todo dia eu escuto alguma história do tipo, porque todo dia eu tenho uma pessoa nova conversando comigo sobre isso, e a pessoa ali totalmente escravizada, presa ali num conceito que alguém tá impondo pra ela há anos. Tipo, ela tem mulheres de 60 e poucos anos que vêm falar justamente disso, sabe? Ah, porque eu não queria cortar meu cabelo muito curto, porque isso me remete a uma infância muito ruim, que eu sofri muito na escola, na rua, com minha mãe, que também era uma mulher negra, que também oprimia ela por qualquer coisa, que deixava ela engessada. Então, assim, parece que eu carrego todas essas histórias e quando eu vou pro muro eu quero explodir isso mesmo, sabe? Tipo assim, olha aí, mulherada, continua aí tentando que dá. Todo mundo consegue chegar onde que tá, é só não parar e não sabe, entregar, sabe? É meter o pé na porta e ir pra frente mesmo, porque senão a gente não consegue nada. Porque quando a gente chega, ou quando eu cheguei, não necessariamente eu me senti tão acolhida por essas pessoas, sabe? E de ver que tava me tratando bem porque queria me pegar depois, ou tava só me tratando bem porque achava que eu não ia continuar, porque meu trabalho não era bom, sabe? Então, as primeiras vezes foi um pouco mais difícil.
E aí, quando eu encontrei outras mulheres, que eu fui me sentir mais acolhida, sabe? Que ver, nossa, tem outras meninas que estão nesse corre também. Quando a mulher tá pintando, ela pode estar suja de tinta, com a cara no muro, com a lata na mão. Se tiver um cara sentado, o cara que passar de carro pra pegar o telefone, ele vai falar com o cara que tá sentado. A mulher tem isso, sabe? Não é tipo assim, você tá lá pintando, oi menina, que bonito seu trabalho, quanto que você quer fazer isso? Não. Se tiver qualquer cara limpo do lado, eles vão perguntar pro cara. Já tem aquela ideia, tipo assim, mulher não faz isso. Então é pesado isso aí na rua. E é chato também. Então, às vezes, essa falta de acolhimento não é nem dos caras que estão com a gente, é das próprias pessoas que estão na rua, sabe? De achar que aquele não é o seu lugar, de achar que você não pode estar ali. Ou de achar que tem o direito de mexer com você por você estar na rua, né? Se você está sozinha, na rua, de short, pintando um muro, eu posso mexer com você, eu tenho todo o direito de mexer com você. Então tem que colocar o fone de ouvido, colocar uma calça e concentrar pra ninguém mexer comigo, sabe? Mesmo assim, ainda vai ter gente pra fazer isso, achar que tem essa liberdade. Então algumas vezes eu tava pintando e aí achava que era um cara que tava pintando e eu tava ajudando, sabe? Ou quantas vezes já não ouvi e falei assim, nossa, que cara que fez isso daqui? Porque é muito natural da gente achar que foi um homem que fez. O machismo sempre predominou, então... No meio do grafite, que é o quê? É uma arte super marginalizada, que é feita na rua. Geralmente é ilegal, na maioria dos casos. Então, assim, já é algo que já afastou as mulheres desde o início, né? Já segregou. Então, tem muito mais homens, assim, não tem o que questionar. É muito mais homem pintando na rua. Hoje em dia, é óbvio que isso já mudou horrores. Então... Quando a mulher começa, eu já me senti incluída enquanto cota e excluída por... Acho que todas as mulheres já foram assim, um evento de 20 homens e 3 mulheres, 2 mulheres. Eu já passei por algumas situações com outros grafiteiros, inclusive, que sim, fizeram como uma chacota de mim numa reunião. Era uma reunião para pintar a FUMEC, na época do Rui Santana, em 2012, se eu não me engano, 2011. E a gente estava na reunião, era cerca de uns 40 grafiteiros. E um deles, eu levantei assim para poder ir do lado de fora do lugar onde a gente estava, e um grafiteiro me chamou, ele estava no meio dos amigos dele, ele me chamou, tipo, alto, falando assim, o que você vai pintar, florzinha, bonequinha? Vem cá, faz um desenho no meu Facebook. Facebook é o caderno dele, né? E ele começou a rir muito depois que ele falou isso, tipo, um idiota completo. E todo mundo que estava perto riu também, eu fiquei super chateada, nervosa. E isso parece que foi pra me desestabilizar, sei lá. Tava incomodada com alguma coisa. Teve uma vez que foi lá em Recife, no Recifuso. Eu tava grávida da Clarissa. Eu tava com 8 meses. Quase não podia viajar de avião. Aí tinha um cara de São Paulo que já estava com o trabalho dele quase pronto. Aí ficou o Risne de um lado dele e eu do outro lado. Aí o Risne ele tratou super bem. Não sei o que, cola aí, tal. E na hora que ele me viu com aquela barriga desse tamanho, andando igual uma pata, e uma preguiça de fazer o grafite, ele achou, essa mulher vai bolorar aqui do meu lado aqui, que não sei o que, e começou a puxar a letra dele pro meu espaço. Eu não falei nada, deixei pra lá, né? Aí, na hora que ele puxou mais uma peça, eu falei assim, nós vamos fazer assim, a gente intercala. Ou você quer que parte? A parte de cima ou a de baixo? Mas que isso aqui vai tirar a harmonia do meu trabalho? Eu falei assim, então você arreda pra lá que nós vamos apagar isso daqui. Ele, não, a gente vai interagir. Aí ele pegou e saiu, acho que ele ficou meio bravo, sabe? Aí pegou e saiu, aí eu pintei
Na hora que ele chegou no outro dia, ele falou, nossa, que doido, que não sei o quê. Do tipo, não esperava que uma mulher, porque se fosse um cara, ele nem conhecia o Risne. E só porque era um cara, ele falou, chega aí, que não sei o quê. E se fosse uma mulher, ele ia tratar da mesma forma. Ia tratar mal, né? Tipo, achando que por ser mulher, estaria fazendo um trampo feio. Ao decorrer que você vai entendendo esse processo, você percebe que Tudo bem? Bom dia. Por diversas vezes você combina um rolê, o cara nunca aparece, porque o rolê é um pouco difícil, porque tem que pular e tal. Então, assim, quando eu já comecei em um rolê bem diferente, de estar em lugares diferentes, vulneráveis mesmo para uma mulher estar. E eu percebia que a galera não punha fé. Então, eles não falavam diretamente para mim, você não pode porque você é mulher. Mas sempre eles tinham alguma coisa para fazer que não podia estar comigo naquele lugar. A preocupação maior era que poderia atrasar o rolê ou eu poderia me machucar em algum momento, né? Mas a consideração de entender que realmente ela quer fazer essa ação, realmente ela é capaz de fazer isso, foi através de eu ir para a rua sozinha e fazer. Eu falo que mulher abriu o portão para ir trabalhar, minha filha, ela já está correndo risco. Porque a pessoa olha para você, ela já fala, fraca, vulnerável. E a gente até brinca que quando a gente está pintando, pode ter 4 mulheres, você não tá sozinha. 4 mulheres pintando. Seu material fica espalhado e tudo. Aí vem uns carinhas, ele vai chegar no você, ele vai achar que ele pode mexer no seu material, pode parar, ficar te zoando, enchendo seu saco. Se tivesse 4 homens, se tivesse um homem, ele nem encostava perto da lata do cara. Então, sem dúvida, quando você é mulher e tá na rua, você tem que se cercar de algumas coisas mesmo para você se proteger, porque a galera acha que pode invadir seu espaço. A gente sempre tem medo de pintar na rua porque é um lugar que, né, é um lugar que não foi feito pra gente se sentir à vontade. Nós mulheres, né, nós fomos moldadas, na verdade, para não nos sentirmos proprietárias da rua, né. Então, quando eu tô junto com as meninas, é assim, ninguém pode vencer a gente, basicamente. É tipo as meninas superpoderosas mesmo, sabe? Quando eu pinto sozinha, é libertador, é muito gostoso também. Só que o medo é muito maior, né? Eu, pelo menos, me sinto com muito medo, assim, quando eu tô pintando sozinha. Tirando que tem várias pessoas que passam e xingam, pichador, e não sei o que lá, e xingam. Vai trabalhar, que eu acho super engraçado isso. KKK. Ai, ai. Então, é uma bagunça, né? Tem que levar na mochila pano pros meninos deitar, lanche, mamadeira, é tudo. Tem que levar tudo. Uns brinquedos também, às vezes canetinha, porque os meninos querem rabiscar, querem pintar, querem não sei o quê. Teve uma vez que a Lorena pegou na lata bem depois que eu já tinha feito, aí tava sujo, ela passou aqui assim, e na hora que a tinta tá fresca, arde. Porque quando a gente vai desentupir o bico, aí pega aqui assim, nossa, arde demais. Aí ela ficou, mãe, com a mão toda suja. Mas é muito legal, porque eu acho que é um caminho bem legal para as crianças terem como exemplo, né? Por mais que quando crescerem não vão seguir, mas o fato de estar na cultura, de estar tendo esse acesso, de ver a mãe, de ver outras meninas, então assim, a questão delas acharem que elas podem fazer o que elas quiserem é muito legal. O que a gente queria no começo funcionou, sabe? Que era incentivar outras mulheres, mostrar que dá pra ir pra rua, que a gente também tem medo, mas que a gente continua, porque se a gente não continuar, ninguém vai fazer isso pra gente. Então, assim, é uma responsa, e é por isso que a gente tem muita consciência na hora de escolher o que você vai fazer, uma temática. Você escolher o que você vai fazer, você tem que ter muita consciência, porque você tem uma responsabilidade, porque tem pessoas vendo aquilo, e pessoas que estão ali te admirando e você nem faz ideia. É aquele momento que, sabe, quando você se reconhece enquanto mulher e que, nossa, realmente eu sou uma mulher e eu passo por isso e ver encarar tudo isso, isso tudo me inspira. E principalmente ver o quanto que isso consegue impactar outras pessoas, sabe? Assim, o quanto que o depoimento de uma menina que passa e vê, olha mãe, ela é menina, olha o cabelo dela é igual o meu.
sabe, de ver isso daí passando, porque você, independente de quem você seja, você sempre vai causar impacto em outras pessoas, assim. Então, perceber o impacto que as outras pessoas causavam em mim e você vê ações na rua, né? O que uma pessoa faz vai impactando na outra e etc. Essas pequenas coisas me inspiram, assim, infinitamente. Ampliei a visão pra enxergar outras coisas. E eu entendi os sinais e continuei poucas. Surtiu o efeito que fez calar todas as bocas. Voltei totalmente blindada e com as ideias loucas. E aí eu percebo que, tipo assim, aquilo que eu tô sentindo e coloco no muro não é o que a pessoa que vai passar ali todos os dias vai sentir ou pensar. Cada ação é uma reação, cada olhar é uma reação, é um sentimento. Então, às vezes, eu estava num dia super triste, fiz um grafite que eu não fiquei feliz com ele. Posso ter errado todas as técnicas possíveis, todas as cores, estética, posso ter feito assim, pra mim pode ser o pior grafite que eu já fiz na vida. Pra alguém foi algo legal. Eu acho que o que eu faço, a minha arte, essa referência, né, essa noção que ela tem com a cor na vida das pessoas, eu acho que isso é importante. Então, às vezes eu tô aqui e eu faço uma mandala mega colorida naquele prédio ali atrás, é algo que vai impactar alguém de alguma forma, né? Um muro, a pessoa tá no dia a dia dela ali, de forma comum, ela vai ver algo colorido que vai fazer diferença para ela. Então eu acho que isso que motiva a gente, me motiva assim a estar passando, né, tá botando cor na cidade, tá deixando a cidade mais colorida e fazendo as pessoas, né, sentirem isso e terem as energias, né, através da arte, através das cores. Porque quando você trabalha com a cor, você devolve alegria, assim, até quando você escolhe um lugar para você pintar. E ali todo mundo passava por ali, ninguém via aquele muro. Eu brinco até que grafiteiro, ele anda olhando o muro. Ninguém viu aquele muro, mas você viu aquele muro. E aí ninguém vê, aquele passa ali todo dia para ir trabalhar, para ir na padaria, qualquer coisa. E aí depois que você pinta esse muro, você devolve a vida para aquilo, sabe? É como se a pessoa percebesse que tem outras coisas na vida, a não ser aquela rotina dela de todo dia passar por ali. E quando você vê uma pintura nova, você pode não entender absolutamente nada de arte, nada de rua, que você vai falar, olha, fizeram alguma coisa ali. Então é tipo, parece que te trava para você recuperar a força e bom, pronto, vou continuar meu caminho aqui agora. É bem isso. No início foi por uma questão de sair mais de casa, de ser mais um pouco, vou dizer livre, mas de se sentir livre, né? Agora eu acho que é mais porque você vai fazendo, você cria um amor por aquilo, né? Um amor por um todo, um amor pelo rap, pela música, pela dança. Nossa, os b-boys regaçam. E o amor pelo grafite também. Entendendo que a nossa sociedade não te oferece uma estabilidade dentro da cultura, não investe na cultura, eu não tenho como me manter só do rolê do grafite. Eu não tenho como pagar minhas contas. Eu preciso pagar meu aluguel, eu preciso pagar minha alimentação, minha faculdade. Então, não é porque eu quero fazer outros corres, é porque eu preciso fazer outros corres. Então, assim, a educação hoje, ela está na minha vida porque um dia eu precisei de um educador social. Então, já que eu tenho que pagar minhas contas e não pode ser com a minha arte, de que forma que eu posso usar a minha arte e manter ela próxima de mim e também ganhar uma grana para poder pagar o meu aluguel? E aí veio os projetos sociais, né? Entendendo a necessidade que eu sei que diversas crianças precisam de um educador que tem uma ótica diferente, que não só chegue e mostre como que é uma técnica e vai embora vazia, que tem um relacionamento, que conversa, que possa sentir, que possa conversar sobre várias coisas que hoje a gente é bem limitado dentro da educação. A gente não pode falar sobre certos temas com as crianças e é esse momento que é necessário falar. Essas crianças precisam ouvir e elas precisam falar, às vezes elas só precisam ser escutadas. Talvez é uma necessidade que eu tive um dia e que ninguém olhou por mim. E hoje eu tenho a possibilidade de estar parando, escutando e tentando ser uma ferramenta que pode mudar alguma coisa em algum momento. Cola com nós.
Os bafos do rooftop, dos cria de betinha, a contagem da fuga pela General Sarnoff pros falador, pichador de A4, rolê com nós, sai em desvantagem. Veio de papo torto quando viu que é mina, eles acham que é cria, mas nós é criado. Avisa que o corre das mina é zica, sem passar pano pros que são buraco. Respeita o corre das mina, tintar na moral, conquistei meu espaço. Meu amor, O que você acha de pintar com a mamãe? Olha pra lá, ó, pra ela. Eu acho legal porque eu gosto de ver a pele, de ver a pimenta. Você gosta de ver as mulheres pintando? Sim, eu gosto de brincar, eu gosto de ver. Eu gosto de desenhar, tentar desenhar lá, fazer alguma coisa. Então tá bom. Dá tchau. Tchau. Eu não. É isso. Obrigada. E o meu signo é... Tô brincando. Deixa eu fazer umas perguntas. Armada de van Deu? no vício da as noites frias. Mas elas escritas que na Antônio Carlos já saí blindada, Deus é mais e tá amarrado. Crime ambiental, vulga apologia. Nós, escorregador de beiral, não suja água limpa. Cesa segurando o crime, assistindo a mídia. Enquanto isso eu registrando a esquina da avenida. Pode baixar, pá. Salve pros mano da VK, da zona sul, a zona norte, AM.